Eu aposto que você, assim como eu, também se identifica com essa imagem desse boneco cheio de braços, tentando fazer tudo ao mesmo tempo, dando conta de tudo ao mesmo tempo. Mas se a gente for parar para pensar, trabalhar demais não é o problema. O problema é a gente trabalhar sem foco, sem entender o porquê que a gente está fazendo. É só almejar dinheiro, dinheiro. E não ter uma estratégia, não ter uma estrutura de trabalho que realmente faça sentido, que a gente vê lógica naquilo tudo que a gente está fazendo e não somente ficar replicando o que as pessoas falam que é a fórmula do sucesso. Tem um livro que se chama Trabalhe 4 horas por semana, que é o do Tim Ferriss, e eu trouxe este livro aqui porque ele tem uns conceitos bem legais e esse vídeo foi baseado nesse livro e a gente vai entender um pouquinho melhor como funciona. Bem, aí, qual é o nosso problema central? Você está vivendo um conflito criativo, travando a criação e sabotando o seu sucesso. O que seria sucesso? É algo que sucede ao tudo que você está construindo e aí você tem o seu objetivo. Sucesso pode significar várias coisas. Isso depende do ponto de vista de quem está buscando. Enfim, aí tem várias definições de sucesso, você vai buscar a sua. E é justamente isso que a gente tem que pensar no nosso objetivo final entre aspas, né? Porque a gente sempre está em constante mudança. É importante a gente trabalhar o nosso autoconhecimento justamente para isso, para que a gente possa entender qual é a nossa motivação do momento, para onde a gente está caminhando, para quê. E daí, com essa motivação que a gente tá... Pode ser uma motivação agora e daqui a 5 anos a motivação seja diferente, a gente pode mudar. E a gente tá sempre em constante mudança. A gente vai experienciando coisas diferentes na vida, a gente vai aprendendo e isso vai somando na nossa... em quem nós somos, né? No nosso autoconhecimento. E às vezes a rota muda, às vezes aquilo não faz mais sentido. Tudo bem, o propósito muda, né? O objetivo muda. Mas a gente sempre tem que ter algo, uma motivação para que nos guie, para que a gente entenda para onde a gente vai. Não pode ser só ganhar dinheiro e ponto e acabou. O ganhar dinheiro é um meio para que a gente possa conseguir algo que realmente faça sentido na nossa vida. Ele vai proporcionar coisas importantes, um conforto, vai ser um recurso para que a gente possa viver de uma maneira diferente do que a gente vive agora. Mais segurança, com mais conforto, com mais tranquilidade, mas não pode ser o objetivo principal. A gente tem que focar nessa questão do que a gente quer buscar, o que é sucesso pra gente. O piloto automático no digital nada mais é do que a gente está agindo por inércia. A gente repete formato, repete fórmulas, a gente repete conteúdos e estratégias sem presença ou sem questionamento. E fazer porque todo mundo faz, né? Porque dá certo ou porque precisa postar. E é aquilo, eu preciso postar todos os dias, aí posta qualquer porcaria só para poder marcar presença. O segundo ponto que eu trago aqui seria a pressão por performar o tempo todo. A ideia de que você precisa estar sempre aparecendo, crescendo, entregando valor, sendo útil ou será esquecida. A sensação constante de insuficiência, porque você... Dizem, né, que você tem que postar todos os dias no Instagram, por exemplo. No YouTube até que as pessoas falam assim, pelo menos uma vez por semana, 2 vezes por semana. Só que para quem não está acostumado com criação de conteúdo, o YouTube ele toma muito tempo. Você tem que estudar, você tem que entender o que você vai falar, você vai ter que estruturar isso direitinho para fazer sentido ali no vídeo, você tem que prender a atenção da pessoa, reter. E, claro, é muito mais fácil criar um conteúdo de 1 minutinho do que um vídeo de pelo menos uns 15 minutos, 10, 15 minutos. E a pessoa precisa estruturar isso. Então, não é em um dia que ela consegue. Eu, pelo menos na minha criação de conteúdo, eu consigo fazer 2 vídeos por semana. Eu só não posto 2 vezes por semana porque eu preciso ter a gaveta de vídeos. O que é gaveta de vídeos? Tipo, vídeo extras que eu posso contar se caso acontecer alguma coisa comigo. Então, eu consigo gravar uns 2 vídeos por semana porque eu já tenho uma certa familiaridade com o meu processo. O meu processo sempre é muito parecido, de construção, né, de estrutura, de desenvolvimento do vídeo, como eu vou falar, como eu vou apresentar, as coisas que eu tenho para apresentar aqui. Então eu encontrei um formato que eu
realmente me encontrei, que faz sentido pra mim, que eu me sinto segura em estar trazendo aqui pro YouTube. Mas, claro, tem outros formatos que às vezes a pessoa passa semanas gravando um único vídeo. Um vídeo mais performático, um vídeo mais assim, né? Mas enfim, aí imagina, ter que postar... Você fica uma semana pendurada no vídeo do YouTube para poder desenvolver ele e ficar bem legal. Qualidade, tudo mais, tudo que eu já acabei de falar. E aí você ainda tem que postar todos os dias no Instagram, ainda prestar atenção na qualidade, como vai ser e quais formatos você vai escolher. Porque lá tem carrossel, lá tem Reels, lá tem a foto única, lá tem... sei lá, tem várias coisas, tem stories ainda. Então, assim... né, a gente fica com essa sensação de que se eu não conseguir entregar todos os dias, eu vou ser esquecida. É uma sensação realmente de frustração, insuficiência, você não tá conseguindo fazer o que todo mundo fala que tem que fazer. E a gente precisa prestar muito atenção nessa pressão que a gente se coloca, nessa crítica excessiva. Ter que ser constante e estar performando o tempo inteiro do jeito que as pessoas falam que tem que fazer, colocando a sua saúde mental em risco, é algo que realmente vai afetar a sua vida pessoal, vai afetar os seus relacionamentos, o seu marido dentro de casa, com seus filhos, com seus pais, com, enfim, parentes, com seus amigos. Isso pode trazer uma consequência muito séria. Então a gente deve se atentar a essa questão dessa pressão. Bem, vamos para o nosso terceiro ponto, a autossabotagem que se disfarça de produtividade. Aquela urgência de estar sempre ocupada fazendo 1000 coisas produtivas, mas que não te levam para onde você realmente quer. É criar, organizar, planejar, editar, mas sem parar para pensar se isso tudo ainda tem sentido. Há uma ideia de que para a gente ser produtivo a gente precisa estar em movimento. E aí a gente... mas eu não estou procrastinando, eu estou fazendo coisas do meu trabalho. Mas sem estratégia, sem um sentido lógico por trás disso, você está só fazendo coisas. E aí você poderia estar fazendo qualquer coisa. Tá, Tati, mas e aí? Se não for assim, como é que vai ser? Tem uma forma disso acontecer de uma maneira um pouco mais leve? Bem, não tem uma fórmula para o sucesso. Não existe. Para cada pessoa vai ser de um jeito. Mas aí, eu juntei a minha experiência e eu trouxe um vídeo de uma criadora de conteúdo. Ela postou esse vídeo há 3 meses atrás, então ele tá bem relevante e ainda fresco. E eu trouxe aqui algumas das ideias de que ela trouxe neste vídeo. Primeiro, ela defende que a gente deve focar no YouTube. Foi uma coisa que me chamou muita atenção e que eu falei assim, interessante. Então, assim, ela tem uma estratégia que para ela deu super certo. A primeira coisa que ela fala seria construir uma marca pessoal com intenção. E isso eu já venho falando aqui desde meus primeiros vídeos desse ano. Ela fala que a gente, construindo a nossa marca pessoal, a gente constrói a nossa autoridade, a confiança no público. As pessoas que estão assistindo o nosso conteúdo passam a nos ver como figuras de autoridade, confiança. E quando a gente constrói a nossa marca pessoal, as coisas funcionam. Então, seria o primeiro passo. Então, não é sobre estética, sobre identidade visual, qual cor, qual fonte. Eu acho que muita gente fica presa a isso e eu acho que não é somente isso. Isso é apenas uma forma de representar quem você é. Não é ficar escolhendo arquétipo. Qual é o arquétipo que eu vou escolher? Arquétipo não é uma coisa que se escolhe, é uma coisa que se tem. E aí sim você entende quais são as estratégias de utilizar um arquétipo, por exemplo, na sua comunicação, mas é uma forma de se expressar respeitando quem você é. E aí a gente tem que se questionar, esse conteúdo me representa? E às vezes tem gente que é bem resolvido, sabe do que gosta, sabe quais são os valores, sabe quais foram as suas vivências, tá bem consciente do que, como aquele conteúdo vai ser exposto para as pessoas, para se colocar ali naquele conteúdo, para aquele conteúdo de fato representar quem ela é. Mas tem gente que não faz ideia de quem é. Do que eu gosto? Coisas básicas.
E eu já passei por esse conflito na crise dos 30. Eu fiz um vídeo falando sobre isso ano passado, que eu fiquei na crise dos 30 porque eu queria me encaixar num padrão e eu falava, tipo, aquele conflito de eu não sei se eu gosto disso ou se estão falando que eu tenho que gostar. Enfim, esse vídeo tá bem legal, então se você tá passando aí por esses problemas também, eu super indico você assistir esse vídeo depois que acabarmos esse. E o segundo passo que ela traz no vídeo seria priorizar a estrutura, não mais ideias, mais quantidade de ideias, porque aí a gente fica obeso mental, cheio de informação e não sabe como aplicar isso, que de fato fazer como estratégia, estrutura do nosso negócio. E aí ela diz que escolher uma plataforma principal e focar mudou tudo para ela. Então ela focou no YouTube e jogou ali todas as suas forças, suas energias e fez o negócio acontecer. Choosing your platform. While everyone talks about being everywhere, like TikTok, Instagram, YouTube Shorts, etc., I discovered actually something counterintuitive. Committing to one platform deeply is far more powerful than spreading yourself thin across many, especially if you're just starting out. And after testing multiple platforms, I found YouTube to be the most powerful one for simple reason: depth of relationship. E daí pra gente entender o porquê focar em uma plataforma só. Meu Deus, mas se eu não postar no Instagram, não é que você não deva postar no Instagram. Se você quiser fazer um corte de um vídeo, jogar lá no Instagram, aparecer nos stories de vez em quando, se é o que você gosta, tudo bem, mas desde que isso não prejudique a estrutura do seu negócio, da construção dos seus vídeos. Profundidade gera autoridade, a dispersão gera exaustão. Então, não fique se dispersando, não prejudique a sua estrutura, da sua rotina, do seu trabalho, da construção dos conteúdos que realmente são importantes para a construção da sua marca pessoal, do seu negócio no digital. E uma coisa que eu já falei num vídeo passado, não me lembro qual foi, mas pare de correr atrás de tendência e comece a construir base, com estrutura, com intenção, seja intencional. Por que eu tô fazendo isso? Isso daqui tem sentido no meu negócio? Pense na construção de conteúdo como uma base que você tem que construir para aquilo ali se tornar relevante para as pessoas que vão buscar, para as pessoas que vão acompanhar. Tenta entender o teu negócio na construção de conteúdo, por quê, para que você quer? Você quer só números e ficar tentando ver, tipo assim, atirar e bora ver se esse conteúdo se torna viral. Is where most people fail. Bringing value consistently. This isn't about posting random content and hoping something goes viral. It's more about showing up regularly, providing value to your audience, sharing solutions, perspectives that can genuinely help your audience move forward. And every piece of content should either solve a problem, answer a question, or provide an insight that makes their lives better. When you execute these 3 steps correctly, YouTube algorithm starts actually recognizing the value you're providing and begins recommending your content to more people. And this naturally opens up your E algo que faz toda a diferença neste passo aqui de priorizar a estrutura seria isso aqui que eu estou selecionando, tentando pelo menos selecionar. Ai, não tô conseguindo. Estabelecer um sistema simples que funcione com sua rotina real. Eu percebi que eu tava me sentindo tão sufocada, tentando postar todos os dias no Instagram. Eu consegui encontrar ali uma fórmula de criar formatos que sempre se repetem, mas querendo ou não, é um tempo que a gente tem que se dedicar para construir aquilo. E aquilo ali era exclusivo. Alguns conteúdos eram cortes do YouTube, mas outros eram realmente eu sentava, criava e pensava e estruturava. Então tomava muito dos meus dias da minha semana. E eu pensei, isso tá me fazendo mal, isso tá me sufocando. Eu vi essa menina falando que focar no YouTube, eu ainda tinha minhas dúvidas, né? Será que se eu focar só no YouTube seria melhor pra mim? Apesar de eu já ter vivido isso no passado, é algo que eu queria saber se atualmente realmente faz sentido. E eu tô vendo que tem umas pessoas indo pra esse caminho. Pra mim se tornou muito mais simples, porque eu sei o que construir, como construir e aonde focar. Tá fazendo sentido, tô me sentindo muito leve e muito empolgada pra gravar os meus vídeos. Não tô me sentindo cansada, porque minha mente ela tá mais focada e conectada nos assuntos que eu tenho que trazer pra cá. E tá tudo fazendo sentido, e aí a gente se sente mais motivada, né? Bom, e o terceiro passo seria aparecer com consistência, entregando valor.
clareza de intenção, a persistência emocional e eu diria inteligência emocional também para lidar com altos e baixos, para lidar com críticas, para lidar com os medos, as inseguranças. Eu tenho vários vídeos falando aqui sobre travada no digital, com medo, como superar e tudo mais. Um conteúdo bem interessante para quem está passando por isso. Foco na audiência e não na performance. Foca na transformação que você vai levar para a pessoa e não... Tô com pena de acordá-la pra tirar ela do quarto, então vocês vão ficar ouvindo esse ruidinho aqui. O que eu tava falando? Até me esqueci que eu tava falando. Criação como serviço e não como vaidade, aqui reforçando essa questão de a gente tem que servir as outras pessoas. Claro, monetizar, óbvio, porque a gente tá aqui não é só por amor. Muita gente no passado me questionava, você tem que fazer vídeo por amor, não é por dinheiro. A gente precisa monetizar o nosso tempo, a nossa energia. A gente passa horas e horas construindo algo para ajudar outras pessoas, então nada mais justo do que ter a troca do monetizar alguma coisa para dar algo mais transformador para aquela pessoa ou um contato mais próximo. Realmente construir algo ali que seja bom para ambas partes, né? Eu vou finalizar esse vídeo porque eu tô vendo que já tá bem grande, mas vocês entenderam a ideia, né? O conceito de criar com intenção. Você terá um processo mais leve, com sentido, você vai se sentir motivada por estar criando algo que realmente ressoa com quem você é, te representa e você vê a transformação nas pessoas e aquilo ali vai te dando aquela vontade de continuar, de fazer mais e fazer sentido na sua vida. Você fala, nossa, né, que legal o que eu tô construindo. A gente se vê num próximo vídeo. Não esqueça que eu tenho várias recomendações de vídeos aqui. Então, é só clicar em algum desses vídeos. Opa, tá aqui desse lado de cá. A gente se vê no próximo vídeo. Olha aqui quem tava roncando. Olha aqui a roncadora. Oi, mamãe.